Que bom ter você mais uma vez aí do outro lado, para junto comigo estudar a Palavra de Deus. Eu desejo que Deus derrame abundantemente as suas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês que agora nos acompanham. Que a graça, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Nós vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus e o tema de hoje é o tema de número 46, que tem o título O Dom de Profecia. É um estudo composto por 33 perguntas e respostas, um pouco maior do que os anteriores, mas é um tema muito importante no qual nós aprenderemos a respeito desse dom maravilhoso que é o dom de profecia. Antes de nós começarmos, eu convido a você que se coloque de joelhos para orarmos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome. Te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a tua palavra e pedimos, Senhor, a iluminação de seu Espírito, a compreensão da tua palavra, dos teus ensinamentos. E sobre este estudo, o dom de profecia, suplicamos que o Senhor venha nos ajudar a compreendê-lo e ilumine a cada um de nossos telespectadores na compreensão deste assunto. São bênçãos que suplicamos em nome do seu amado Filho unigênito, o teu Cordeiro Imaculado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos então iniciar as perguntas e respostas deste nosso estudo, o estudo de número 46, que é o tema que fala sobre o dom de profecia. A pergunta de número 1 diz assim: de que maneira se comunicava Deus com o homem no Éden? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Gênesis 3, versículo 9. Então nós vemos aí que Deus se comunicava normalmente, né? Como nós nos comunicamos, não usava nenhum intermediário, não usava nenhum outro método, sonho, visão, falava pessoalmente com o homem. Pergunta 2. Desde a queda, por que meio tem Deus em geral dado a conhecer sua vontade ao homem? E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Oséias 12, versículo 10. Então Deus agora, após o pecado, ele passou a falar com o homem por meio de alguns representantes, chamados de profetas. Pergunta 3. Que coisas pertencem a Deus e quais pertencem a nós? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos, para sempre. Deuteronômio 29, 29. Então, o que Deus revelou, isso nos pertence, mas aquilo que Deus não revelou, isso pertence apenas a Deus. E a sua revelação está na sua palavra, por isso que nós precisamos estudá-la minuciosamente a cada dia e entesourar os seus ensinamentos em nosso coração e suplicar a Deus força e poder para colocá-los em prática, porque isso nos foi revelado. Os profetas revelaram e deixaram registrado. Os profetas registraram, né, a revelação que Deus lhes deu, e isso foi registrado para o nosso ensino, e isso nos pertence. Agora, o que Deus não revelou, isso pertence apenas a Ele, né? Pergunta 4. Até que ponto e a quem revela Deus os seus desígnios? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Então, tudo que Deus fez e vai fazer, Ele deixou revelado aos seus servos, os profetas. Pergunta 5. Podem os sábios do mundo predizer o futuro? Vamos ver o que Daniel disse. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Daniel 2, versículo 27. Então pode ser a pessoa com maior título acadêmico na face da terra. Pode ser o cientista mais brilhante. Ele não sabe o que Deus realizará. Isso apenas Deus pode revelar aos seus servos, né, aos profetas. Pergunta 6. Quem disse Daniel que podia revelar segredos?
Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Daniel 2, 28. Então, somente Deus, né, pode revelar. Pergunta 7. Como reconheceu o profeta Daniel a insuficiência da sabedoria humana? E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel 2, versículo 30. Então, nós vemos aí a humildade de Daniel, não é mesmo? Daniel, ele revelou ao rei Nabucodonosor, não porque ele era mais sábio do que os outros sábios de Babilônia, mas porque Deus quis que aquele conhecimento chegasse até Nabucodonosor. Pergunta 8. Depois de revelar e interpretar o sonho, que disse Daniel? O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Daniel 2, 45. Pergunta 9. De que maneira mostra Deus sua presciência? Vamos ver. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu os anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Isaías 42, versículo 9. Então Deus, ele sabe de tudo que aconteceu, que vai acontecer. Ele é presciente, ou seja, ele sabe, ele tem ciência antes que aconteça. Pergunta 10. De que maneira se revela o Senhor a seus profetas? E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, versículo 6. Então essas são as formas de Deus se comunicar com seus profetas, por meio de sonhos e por meio de visões. Pergunta 11. Sob que influência falaram os profetas da antiguidade? Vamos ver então. Um texto que nós já até citamos, num estudo anterior, o estudo que fala sobre o Espírito Santo, né? Esse texto de 2 Pedro 1, 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21 e também vê 2 Samuel 23, versículo 2. Pergunta 12. Como são ainda mostrados a origem da profecia e os meios de a comunicar? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, versículo 1. Então é essa que é a dinâmica, que é a logística da revelação de Deus. A revelação, ela procede de Deus porque Ele é o onisciente, Ele é o presciente, ou seja, Ele tem ciência antes que aconteça. Então, Deus revela, né, a Jesus, por isso que o texto fala aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, foi Deus que deu para Jesus, né? E Jesus, então, enviou a João por meio de um anjo. Então passou pelo anjo para chegar a João e João notificou aí as igrejas. Né? Essa que é a logística aí da revelação de Deus. Pergunta 13. Que anjo revelou a Daniel suas visões e sonhos? Então vamos ver. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, 21 e 22, vê também o capítulo 10 e Apocalipse 22, 9 e 10. Então nós vemos aí, né, que chama até Gabriel de... Daniel fala o homem Gabriel, mas depois fala que ele veio voando. Por que Daniel fala homem? Porque ele veio na aparência de homem, o anjo Gabriel. Mas ele veio voando. Homem voa? Não. Então aqui para nós entendermos que Gabriel falava de um anjo. Esse anjo que veio até ele demonstrar, declarar então o sentido, o significado da visão. Pergunta 14. Que espírito se achava nos profetas, indicando-lhes o que haviam de dizer? Já vimos também esse texto em alguns estudos anteriores.
A resposta diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, 10 e 11. Então, o Espírito que inspirou os profetas não foi um Deus Espírito Santo, como muitos creem, uma terceira pessoa de uma trindade, como muitos acreditam. Não. Foi o Espírito de Cristo, tá? Como nós já estudamos, já vimos sobre isso. Pergunta 15. Como foram conservadas as palavras do Senhor aos profetas? Teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel 7, 1. Ver também Jeremias 51, 60, Apocalipse 1, 10 e 11. Então, as palavras elas foram conservadas assim. Daniel aqui no caso, um exemplo citado, né? Ele teve o sonho na sua cama, visões aí na sua mente, e ele logo escreveu e relatou a suma de tudo isso. Foi assim que Deus fez com que a sua revelação chegasse até nós através de sua palavra, né? Pergunta 16. Por que meio? Por meio de quem nos falou Deus nestes últimos dias? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Então aqui o apóstolo Paulo está falando esses últimos dias porque Paulo cria que ele estava vivendo nos últimos dias, né? E Cristo havia falado já, aqui Cristo já tinha exercido o seu ministério terrestre, já tinha morrido, já tinha sido ressuscitado, já tinha ascendido ao céu, e Paulo agora fala que nos últimos dias, né, no seu tempo, ele cria estar vivendo realmente, nos últimos dias, Deus havia falado através de Jesus, que é aí todos os ensinamentos que nós temos no Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo. Tá? Pergunta 17. Qual seria um dos cargos a ser preenchidos pelo Messias? Vamos ver a resposta. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Então Deus disse isso aí para Moisés, né? Ó Moisés, Deus vai levantar um profeta do meio de vocês, semelhante a você, Moisés. E vocês devem ouvi-lo. Fala a ele, ouvireis, né? Então aí nós vemos que Jesus ele também exerceu esse dom, ele teve o dom de profecia. Por isso que ele citava muitas predições, muitos acontecimentos. Ali no capítulo 24 de Mateus, nós vemos ali várias profecias que Jesus fez, né? Por quê? Porque ele tinha o dom de profecia, ele também era um profeta. Além de filho de Deus, ele era um profeta, né? Pergunta 18. Que foi predito mediante o profeta Joel? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Essa foi a profecia, né? Profetizada por Joel. Pergunta 19. Quando começou a se cumprir essa predição? Vamos ver a resposta. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, 16 e 17. Então, essa profecia de Joel teve um cumprimento parcial ali no tempo dos discípulos, dos apóstolos, ali no Pentecostes, ali no início da igreja cristã. Pergunta 20. Quais foram alguns dos dons que Cristo deu à sua igreja? Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, 8 a 11. Então aí nós vemos que realmente foram dons que o próprio Cristo, né, ao subir ao céu, concedeu aí
aos homens esses dons. Pergunta 21. Por que meio Deus libertou e conservou Israel? Vejamos a resposta. O Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Oséias 12, versículo 13. Então Deus fez tudo isso por meio de um profeta, né? Pergunta 22. Ao queixar-se Moisés de ser pesado de língua, que disse Deus que Arão seria para ele? E ele falará por ti ao povo, no caso Arão, né? E acontecerá que ele te será por boca, Arão seria por boca, e tu lhe serás por Deus. Êxodo 4, versículo 16. Então aqui Deus usa essa ilustração, né? Dizendo que Moisés seria para Arão como Deus, como a fonte de tudo que deveria ser falado. E Arão seria como o profeta de Moisés, como porta-voz, porque ele falaria, né? Moisés alegou, eu sou pesado de boca e de língua, eu não sei falar. Deus falou assim, Arão vai falar por você, ele será como seu profeta, e você será para ele como Deus, porque vai partir de você, né? O que deve ser falado. Pergunta 23. Que chamou ainda o Senhor a Arão? Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. No caso aí o seu porta-voz, né? Então aqui o Senhor disse que Moisés seria como Deus não somente para com Arão, mas também para com Faraó. Né? Ele seria a autoridade máxima. Essa palavra Deus, Elohim no hebraico, ela significa autoridade, ela significa aquele que está superior, aquele que tem a supremacia, aquele que é colocado em uma posição mais elevada. Tanto que essa palavra é usada também para os deuses falsos, porque eles são colocados como superiores de algumas pessoas que os estão adorando. Né? Então a palavra Elohim foi usada para Baal, para Moloque, que foram deuses que o povo colocou como superiores, como as suas divindades, os seus, vamos dizer assim, os seus guias. Nós sabemos que são deuses falsos. Então, por isso que essa palavra Elohim ela é usada também até para homens, como no caso aqui foi usada para Moisés, né? Foi colocado como autoridade, como Deus, aí a palavra usada, Elohim, né? Sobre Faraó. E Arão seria o seu profeta, ou seja, seria o seu porta-voz, aquele que falaria por meio, em lugar de Moisés, né? Pergunta 24. Por meio de que texto podemos reconhecer o falso profeta? É interessante essa pergunta, porque muitos estão saindo por aí afora dizendo, Senhor me deu uma revelação para você. Então, fala uma coisa, né? Será que isso realmente é uma profecia divina? Ou é uma enganação meramente humana, ou até mesmo satânica, diabólica? Então vamos ver a resposta. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 22. Então aí uma das características para se identificar um falso profeta é se a profecia dele não se cumprir. E muitos estão por aí, né, fazendo várias profecias. Umas se cumprem, outras não. Pode saber que é um falso profeta, né? Pergunta 25. Que outro texto se deve aplicar para determinar a validade das pretensões de um profeta? Vamos ver outro texto então. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Deuteronômio 13, 1 a 4. Então aqui uma outra característica importantíssima para nós provarmos se o profeta é verdadeiro, agora se a profecia dele se cumprir, mas ele vir pregar uma mensagem para você, te chamando para adorar deuses
falsos. O que seria isso? Seria adorar um Deus que não é um Deus que está profetizado na Bíblia. Não é um Deus que está afirmando na Bíblia existir. Que é o Deus verdadeiro. Que é o nosso grandioso Jeová. Em outras traduções bíblicas ele é chamado de Yahvé, como na Bíblia de Jerusalém, né? Então, esse é o Deus verdadeiro. Então, se alguém está profetizando a você, te chamando para adorar uma trindade, ou para adorar espíritos, né? O espírito tal, assim, 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 ou santo tal, cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes a profecia dele pode até se cumprir, mas ele está te chamando para adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro mencionado na palavra de Deus. Aí tem uma nota em nosso estudo que diz assim: segundo esses textos, vê-se que primeiro, se as palavras de um profeta não se demonstram verdadeiras, é sinal de que Deus não o mandou. Segundo, mesmo que a coisa predita se realize, se o pretendido profeta procura induzir outros a transgredir os mandamentos de Deus, isso, a despeito de todos os sinais, deve servir de positiva demonstração de que ele não é um profeta verdadeiro. Então lá nos mandamentos de Deus está muito bem claro, né? Não terás outros deuses diante de mim. Mim é singular. Ali Deus está manifestando que nós não podíamos ter outros deuses além dele. Lá também está falando sobre não adorar imagens de escultura, né? Nem fazer imagem de escultura e muito menos se ajoelhar diante delas. Lá está falando também para se guardar o sábado, né? E não o domingo. Nos mandamentos de Deus também está falando para não adulterar. E muitos aí estão adulterando, até nas próprias igrejas, através de casamentos múltiplos. Casa, descasa, separa e casa com outro. Estão em adultério. Então, se as pessoas estão sendo ensinadas na prática da impiedade, podemos saber que ali o dom de profecia não está presente, porque Deus ele não aprova esse tipo de coisa. Tá certo? Vamos adiante. Pergunta 26. Que regra deu Cristo para distinguir o verdadeiro do falso profeta? Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 20. Então, é necessário ver os frutos da vida dessa pessoa. Será que ele está manifestando o fruto do Espírito? Que nós já vimos também no estudo anterior a respeito do fruto do Espírito. Pelos seus frutos nós o conheceremos, né? Pergunta 27. Que regra geral é estabelecida para provar todos os profetas? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. É porque não tem iluminação, diz outra versão, Isaías 8, versículo 20. Então nós precisamos ter como regra, para provar se o profeta é verdadeiro ou não, a lei e o testemunho. Ou seja, que é a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas também pode ser considerado a lei, a Torá, né? Os ensinamentos que Deus deu para o seu povo, nos primórdios. E o testemunho, ou seja, o testemunho dos profetas, que é todos os demais relatos bíblicos dos profetas ali que escreveram os livros, profeta Isaías, profeta Jeremias, os profetas maiores e menores, né? O testemunho desses profetas a respeito da palavra de Deus precisa ser considerado também. Para que nós vejamos se o que aqueles que estão se dizendo profetas estão de acordo com o que outros profetas já falaram. Porque Deus ele não entra em contradição. Se um profeta, se uma pessoa que se diz profeta está indo contra os outros profetas que já deixaram o seu testemunho aqui na palavra de Deus, podemos saber que ele não é um profeta verdadeiro. Por isso que lá em Isaías 8:20 diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme isto, conforme essa palavra, eles nunca verão a alva. Ou seja, não existe iluminação. Eles nunca verão a iluminação. Ou eles nunca viram a iluminação, né? Pergunta 28. Como usavam os antigos profetas de Deus as palavras de profetas anteriores
para exortar o povo à obediência. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta? Zacarias 7, versículo 7. Então aí nós vemos que o profeta Zacarias, ele aponta para os profetas anteriores. Ele pergunta, vocês não ouviram o que falaram os profetas anteriores? Então os profetas sucessivos sempre darão apoio, sempre concordarão e sempre profetizarão de acordo com os profetas precedentes. Pergunta 29. Qual é o resultado prometido a quem crer nos profetas de Deus? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20, versículo 20. Então, a verdadeira prosperidade não é ter muito dinheiro, tá? Muitas pessoas estão por aí pregando uma prosperidade que é só ter muito dinheiro. A verdadeira prosperidade é crer nos profetas de Deus. Mesmo que isso talvez implique uma situação financeira um pouco menos vantajosa, vamos dizer assim. Porque a verdadeira prosperidade não é só aqui a terrena, mas ela vai muito mais além do aqui e agora, né? Pergunta 30. Que advertência é feita quanto ao dom de profecia? Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Então um conselho sábio aqui, né? Não vamos desprezar as profecias. Alguém disse que isso é profecia? Examina. Mas retenha o que é bom. Se você vê que ali não tem algo bom, se não é uma profecia verdadeira, se não é algo vindo de Deus, rejeite. Mas não rejeita a profecia correta, as profecias verdadeiras. Pergunta 31. Que caracterizará a última igreja ou igreja remanescente? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Esse texto ele precisa ser muito bem compreendido. Aqui fala que Satanás se irou contra a mulher. Mulher em profecia significa igreja. E aqui está dizendo que ele foi fazer guerra ao restante, ao remanescente da sua semente. Ou seja, essa mulher ela teria um remanescente. A igreja verdadeira ela teria um remanescente que continuaria mantendo a crença e o ensinamento dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus. Tá certo? Então é contra esses que o inimigo está irado. Pergunta 32, penúltima. Qual é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10, ver Apocalipse 1, versículo 9. Então, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Muitas pessoas também não compreendem corretamente esse texto. Por que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia? Nós já lemos aqui um texto que diz que o Espírito de Cristo atuava nos profetas do passado, testificando as coisas que aconteceriam, né, com a vida de Cristo. E também outras profecias mais relacionadas ao povo, relacionadas à igreja, relacionadas ao futuro, à restauração de todas as coisas. Então o Espírito que atuava nesses profetas era o Espírito de Cristo. Por isso que é falado que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Porque quem testemunhava aos profetas, relatando as coisas que aconteceriam, era o próprio Jesus. Então esse texto aqui, nada mais, nada menos, ele está corroborando o pensamento de que o Espírito que dá a profecia é o próprio Jesus. O testemunho de Jesus, aquilo que Jesus testemunha como sendo o correto, como sendo a verdade, as suas revelações, é o espírito de profecia. Tá certo? Apocalipse 19, versículo 10. Isso não só agora no tempo presente, mas no passado, desde o início. O testemunho de Jesus, desde o início, foi e continua sendo o espírito de profecia. Última pergunta. Qual é o resultado da ausência desse dom? Não havendo profecia, o povo se corrompe.
mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18, ver também Salmo 74, versículo 9. Então, se nós desconsiderarmos as profecias de Deus, se nós não estudarmos as profecias, aqui na Bíblia nós temos muitas profecias, que vêm nos relatando as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Se nós não estudarmos essas profecias, com certeza nós vamos nos corromper. Nós vamos querer ficar mais aqui neste mundo, querer usufruir das coisas deste mundo, da prosperidade que esse mundo pode nos oferecer. Mas se nós realmente aceitarmos as profecias, estudarmos as profecias, buscarmos santificar a nossa vida e guardar a lei, porque aqui vem dizendo, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então a profecia também, ela está intimamente ligada à lei de Deus. Sem lei, se eu excluo a lei, as profecias são falsas. Mas se eu também guardo a lei e considero as profecias, serei bem-aventurado, serei feliz. Então que você possa ser um desses, né? Que você seja feliz, que você seja bem-aventurado por considerar atentamente as profecias e por guardar a lei de Deus. Nós temos aí agora um poema, né? Que vem no livro. Não são todos os estudos bíblicos que ao final tem um poema, mas esse aí no tema 46, o dom de profecia, nós temos esse poema chamado Firme Alicerce, que diz assim: que firme alicerce na Santa Escritura depara-se aos crentes em lutas e dor. Maiores promessas e com mais ternura, quem há que as daria senão o Senhor? Se fores chamado a passar pelas águas, profundas e bravas de angústia e aflição, não temas, contigo estarei nessas mágoas, e em glória perene depois findarão. Se tua vereda passar pela chama, de fogos ardentes não fujas à dor. A palha somente com o fogo se inflama, o ouro na chama duplica o valor. A todo que em mim vem buscar o repouso, confiado no sangue do Filho de Deus, jamais negarei e participe do gozo, por certo entrará nas delícias do céu. Que Deus nos abençoe e que nós entremos nessas delícias do céu. Para isso precisamos estar considerando atentamente as profecias e guardando a lei de Deus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!